Bom, pessoal, começar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, onde eu vou contar a verdadeira história do meu Omega GLS 4.1 1995 branco Mahler, o famoso CBE 9080, tá? Essa semana eu postei esta foto no Instagram, ó, deu quase 6.700 curtidas aqui. O pessoal gostou de ter visto as fotos de um cara que a gente falava há tanto tempo, né? E essas fotos só apareceram quando eu tive que desmontar o que tinha lá, as minhas coisas que tinha no meu quarto, por ocasião do falecimento da minha mãe no começo deste mês, né? Então, no meio da tristeza lá, de desmontar tudo, de tirar todas as coisas, né? Inclusive tive que trazer algumas coisas aqui para essa sala aqui do escritório. Apareceu este albinho de fotos aqui, que estava caído lá no fundo, e esse albinho de fotos tinham algumas fotos, né, do Omega CBE 9080. Eu vou contar essa história, né, mas principalmente eu vou falar um pouco como foi o processo de busca desse carro, né? A gente procurou muito esse carro e contar exatamente o que aconteceu, até onde a gente chegou. Por quê? Porque muitas pessoas, mas muitas assim, dezenas de pessoas mandaram mensagem no inbox do Instagram, do Facebook, mandaram e-mail tal, dizendo que tinham levantado o carro, que o carro estava no nome de uma pessoa, taranã, no endereço Paraná. E eu agradeço muito a boa vontade, mas a gente já passou por essa etapa aí alguns anos atrás. Então eu vou contar tudo que a gente sabe sobre este carro, até para direcionar a boa vontade dessas pessoas, né? Se o carro ainda existe, pode ser que ele exista, pode ser que ele já tenha virado prego, e as pessoas querem ajudar, vou fazer esse vídeo para que as pessoas ajudem na direção correta, beleza? Mas eu vou aproveitar que a gente está com tanta foto aqui e eu vou mostrar um pouco das fotos que ilustram um pouco da minha vida automotiva, tá? Quem assiste o canal há bastante tempo vai ver coisas que já escutou a história muitas vezes ao longo aí dos últimos anos, beleza? Vou tentar gravar esse vídeo aqui sem nenhuma edição, até porque eu tô saindo de férias amanhã, vou ficar uns dias fora aí, tem uma opção de coisas para resolver ainda, né? Então, o CB 9080, teve gente que perguntou lá no Instagram, né? Por que esse carro tem de especial, tal? Para mim, ele foi muito especial, que foi um Omega que eu consegui comprar 0 km, com meu dinheiro, no ano de 1995, eu tinha 25 anos, e foi um carro que eu queria muito, né? Quando a gente ficou sabendo que o Omega ia ganhar os motores 4.1, no primeiro momento eu fiquei super empolgado, mas no primeiro momento eu fiquei preocupado, que falei, putz, mas só o CD vai ter, né? Porque 93, 94, 6 cilindros só vinha no CD, mas não, ela veio no Diamond também. O Diamond foi no finalzinho, uma exceção. O Omega tinha os seus motores 6 cilindros exclusivos, o motor 6 cilindros exclusivo da linha do modelo CD, né? E o GLS, isso na largada era só GLS e CD, tinha o motor 4 cilindros, era 2.0 no GLS, 3.0 no CD, né? Em 94 a gente passa a ter o GL também, e no final da linha 94, a GM sabia que não ia poder contar com esse motor 3.0 durante muito tempo, era um motor antigo, saindo de linha já na Alemanha, e já tinha programado a substituição dele pelo motor 4.1. Esse motor 4.1, velho motor do Opala, foi para a Lotus, na Inglaterra. Vale lembrar que a Lotus, àquela época, era 50% da GM, então foi para um laboratório dentro de casa, né? E a Lotus extraiu dele o máximo que se podia, chegou a 300 e tantos cavalos com biturbo, e aí foi dando os passos para trás, né, para chegar numa potência adequada para o carro. E aí, para não precisar fazer grandes alterações ou nenhuma alteração na parte de dimensionamento de suspensão, tal, de freios, isso, calibraram o motor para 168 cavalos, enquanto o 3.0 tinha 165. Trouxeram a potência para ficar próxima do 3.0. A grande diferença do 3.0 é que do 4.1 para o 3.0 era que o torque vinha mais cedo, tinha um torque maior e vinha em baixa, né? O 3.0 era aquele carro, típico carro alemão,
xoxo de saída e que gosta de altas rotações, para você andar numa autobahn a 200 km por hora sem ser incomodado. Não era um carro para você ter arrancadas, ter retomadas muito bruscas, né? À época, teve gente que ficou muito contente, pessoal que gostava de Opala, as viúvas do Opala, e teve gente que torceu muito o nariz porque achava o motor 3.0 um motor muito moderno, né? Para essas pessoas que achavam esse motor muito moderno, queria mostrar aqui a foto desse meu Opel Commodore. É um Opel Commodore 1968, né? É um Commodore 6, na época a Opel, quando lançou essa carroceria, que é a carroceria do Record C, o Record vinha com motores 4 cilindros, né? 1.7, 1.9, acho que tinha até 1.5, salvo engano, mas 1.7, 1.9 com certeza. Esse aqui era 1.9, né? Um Record L 1970. E os Commodore, né? O Commodore chamava Commodore 6, tinham os motores 6 cilindros, quase todos eles 2.5. O GS tinha motor 2.8 e esse aqui tinha uma versão PEBA de motor, que era o motor 2.2 com 6,75 para 1 de taxa de compressão, que era indicado no manual para países com gasolina de baixa qualidade. Brasil, Então esses carros nunca foram importados oficialmente pela GM, eles eram feitos por importação independente, né? E quem comprou o carro na época, acho que identificou que a gasolina brasileira era muito ruim. Mesmo a gasolina azul, né, que o pessoal achava super boa, é uma gasolina muito inferior à gasolina que a gente tem hoje. A gasolina que a gente tem hoje é uma gasolina de muito boa qualidade, mas adulterada oficialmente pelo governo, né? Tem esse monte de álcool aí por conta de uma política governamental. Por que eu estou mostrando essa foto? Porque esse motor aqui era exatamente o motor 3.0 do Ômega, obviamente sem injeção eletrônica e tal, mas até o curso, né? Se você pega diâmetro e curso dos pistões, o diâmetro era menorzinho, um pouquinho menos de cilindrada, mas exatamente o mesmo curso. Então, o próprio virabrequim desses motores serviam no motor do Ômega e vice-versa. Infelizmente, eu tenho poucas fotos desse carro, não tenho nenhuma foto dele com o capô aberto, mas visualmente é muito parecido, né, com o 3.0 do Ômega. A diferença é que ele tinha uma tampa de válvula redondinha, de ferro, pintadinha na cor do motor, e não aquela aletada mais moderna do 3.0. Então, se o motor 4.1 era um motor antigo e defasado, o 3.0 também era, talvez um pouco menos, já tinha algumas soluções a mais, mas era um motor que a GM tinha colocado nos Commodore A em 1966 para modelo 67. Tanto que esse motor foi descontinuado na Alemanha, não tinha mais como trazer para o Brasil, e aí a GM tirou um coelho da cartola e passou a colocar os motores 4.1 no Ômega a partir da linha 95. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei super contente, mas meio frustrado, porque achei que isso só fosse sair no CD, até a gente ter a notícia de que o GLS também poderia ter o motor 4.1 opcionalmente. Eu falei, opa, tá chegando mais perto da minha realidade, né? Ainda era desafiador, mas tá chegando mais perto da realidade. Só para não perder o gancho aqui, quando a GM ia trocar a linha 94 para 95, devem ter feito uma contagem dos motores, viu que tinha um pouco mais de motor 3.0 do que precisaria, e aí lançou o Omega Diamond, né? O que era o Omega Diamond? O Omega Diamond era um Omega GLS com o motor 3.0 manual, um carro que hoje é o acabamento de GLS, né? Mais parecido com o GLS, mas com o motor 3.0 que então só estava disponível no CD, sempre com câmbio manual. À época eu lembro deles vermelho, né? Quando saiu só tinha vermelho, depois acabou saindo um pouco de azul e um pouco de preto também. Recentemente a gente ficou sabendo de umas 10 unidades, 10 ou 11 unidades cinza, aquele cinza escuro, agora não lembro o nome das cores da linha 74, da linha 94, né? Mas é um carro muito interessante que eu acho hoje em dia, 2023, super colecionável. Como eu sempre falo, eu acho que o Ômega é um carro muito colecionável e, se possível, procure os manuais. Por que os manuais? Automático é ruim? Não, automático não é ruim. O câmbio automático do Ômega não dura muito, né? Mas não é por isso que eu recomendo o manual. É porque
o câmbio manual está praticamente em extinção. Muito provavelmente você já dirige um carro automático no seu dia a dia, você vai só dirigir carro automático daqui para frente, então para ter um segundo carro diferente, é mais legal que seja um carro manual. Então a GM lançou o Diamond, né? E o mais curioso é que aquele diamante que a GM colocou do lado, colocou no meio do volante, vinha no Ômega alemão no CD. Por quê? O que é CD? É a sigla de Comfort Diamond, né? Então, pegaram o diamante do CD alemão e criaram uma versão intermediária aí entre a GLS e a CD só para o final de 94. Bom, 95 então, ia sair o Ômega GLS 4.1. O que o jovem Badolinha fez? Ele foi no consórcio nacional Chevrolet e fez uma cota de um consórcio de um Ômega GLS 2.2, né? O valor da cota seria R$34 mil e o Ômega GLS 4.1 partia de 38. Eu falei, beleza, se sair no sorteio de 34 para 38, eu seguro a onda aí, arrumo 4 pilhas em algum lugar, dou uns mortal de costa aí e vou pegar um Ômega GLS. Vamos fazer uma pausa aí, e aí eu vou voltar um pouco atrás para mostrar um pouco as fotos, né, que ilustram um pouco aí a minha vida automotiva. Eu tirei a minha habilitação em outubro de 1988, né? O primeiro carro que eu utilizei, o primeiro carro que me foi emprestado, foi um carro que o meu pai tinha pela empresa, né? A empresa que meu pai trabalhava, eles davam como um salário indireto e tal, um carro a cada... enquanto vocês vão vendo essas fotos, enquanto eu procuro aqui, um carro a cada 3 anos, era um leasing, né? E aí a empresa pagava o leasing e você, ao término dos 3 anos, tinha um valor residual do leasing. Esse valor residual do leasing, a pessoa podia, o funcionário podia comprar, podia fazer a opção de compra, né? E ficar com o carro para ele, e aí por leasing pela empresa já pegava um carro novo, né? Então, em outubro de 87, venceu o leasing do Del Rey. Normalmente os preços do valor residual eram super convidativos, né? Porque era muito mais barato do que o carro no mercado de usados. E aí o meu pai, ele exerceu a opção de compra do leasing do Del Rey. O Del Rey ficou em casa, né? O Del Rey passou a ficar em casa lá como um carro a mais. E aí, quando eu tirei o carro, quando eu tirei carta, me emprestaram o Del Rey, né? E tem uma foto aqui do Del Rey, é a única foto que a gente tem do Del Rey. Eu tô procurando aqui. Tava tudo no jeito aqui, eu não sei onde é que foi virar. A gente vai virando esses plásticos, né? Vocês podem ver que eu sempre gostei de fotografar meus carros, né? Aqui umas invenções minhas, fiz umas fotos preto e branco. Isso aqui era a cama do lado no meu quarto tinha 2 camas, né, de solteiro. Essa aqui é a cama que não era usada, era a coleção de emblemas que eu tinha, né? Emblemas de Dodge. Depois aqui, ó, fazendo graça com o meu LeBaron, com o atual DG 1981, a época MH 0320, né? Isso aqui é paralelinho da Vereador José Diniz, aqui tem o Convento das Freiras. As freiras deviam ficar horrorizadas, né, com os barulhos de pneu de um jovem fazendo graça, né? Bom, então aqui as fotos, eu gostava de pegar as placas na concessionária, né? Então esse aqui é meu Opala 90, a gente vai chegar nele, mas eu peguei lá na Duarte Chaves, essa placa Chevrolet 90, né? Então a gente sempre gostou de fazer isso, né? Deixa eu só achar a foto do Del Rey, que agora eu tô incomodado, né? Talvez seja o carro menos importante da sequência, mas como apareceu as fotos do Ômega e tinha a foto dele aqui junto, eu não quero pular o Del Rey. Então eu usei esse Del Rey outubro, novembro e dezembro de 1988, né? Eu estudava na USP, na Escola Politécnica, e eu ia com o Del Rey para lá. Eu sofria bullying, né?
porque já era um carro de velho, né? A pessoa, nossa, onde você vai com esse Del Rey? Credo, que coisa, não sei o que tal, papapá. Bom, a foto do Del Rey não apareceu, mas vocês acreditam, né? Que tem a foto do Del Rey aqui. Achei a foto do Del Rey. A foto do Del Rey, né? A minha saudosa mãe aqui do lado. A minha irmã, que vocês conhecem do vídeo dos Corsas, né? O meu irmão aqui, a cabecinha dele aqui, naquela garagem que a gente já mostrou diversas fotos. Eu fiquei com esse Del Rey durante esses 3 meses apenas. Chegou a quebrar uma vez comigo. Ele tinha alguns problemas, esse Del Rey. Era um Del Rey ouro, né? A cor prata, mas era um Del Rey ouro, 1984. E esse carro, ele tinha um problema do segundo estágio do carburador. Abrir e não voltar, né? Então ele começava a acelerar. Se fosse uma pessoa com pouca habilidade, corria o risco de ter um acidente, né? O que a gente costumava fazer era desligar o carro, mas se a pessoa não tivesse essa ideia de desligar o carro, sei lá o que ia conseguir fazer com o carro. E o outro problema era a embreagem eletromagnética dele, que deu pau algumas vezes, pelo menos umas 3 vezes, aí o carro fervia. Então o Ford Del Rey ferveu comigo um dia subindo a Rebouças, né? No meu segundo mês de carta, segundo ou terceiro mês de carta, subindo a Rebouças antes de pegar a esquerda para ir para Dr. Arnaldo, ele ferveu lá e foi um negócio, e fumaça, não sei o que. Fora isso, o carro sempre foi muito bom, muito bem acabado. Meu pai depois vendeu para um cunhado dele, que a gente viu uma vez por ano no Natal, e ele veio vários natais com o Del Rey ainda, então o Del Rey estava em uso durante muito tempo, sei lá, já estava com 300 mil quilômetros, uma quilometragem absurda, né? Aqui do lado a gente vê a nossa Veraneio, OP 2337, que foi furtada no ano de 1993 em frente a esta casa, né? Fomos dormir à noite, ela estava do lado de fora, no outro dia não tinha mais, nunca apareceu. Quando fez 20 anos do roubo desta Veraneio, eu, para comemorar os 20 anos de roubo, a gente comprou uma igualzinha, que está na coleção até hoje, né? Aqui umas outras fotos mais antigas também. Aqui um carro que eu gostava muito, o Opala NO 9950. Esses dias na área de membros eu tive que ir lá para São Caetano resolver um negócio. Eu passei onde era a minha casa, tinha um prédio no lugar, né, da minha casa e da casa da vizinha. Essa aqui era a minha casa, né? E aqui o Opala 74, um Opala 74 ultra verde, de luxo, ultra verde, 4 cilindros, 3 marchas, banco inteiriço, placa NO 9950, que meu pai comprou na Diasa, né? Na concessionária Diasa, quando já tinha a linha 75. Ele era 0 km, mas tinha chegado à linha 75. Na própria concessionária, fizeram esses filetinhos aqui, ou já veio, quando foi comprado zero, esses filetinhos tipo do Gran Luxo, né? Eu acredito que tenha sido feito na concessionária, até porque o de luxo normalmente vinha sem nada, sem filetes, né? E eu aqui com esta blusa estilosa, em gola rolê, encostado no meu Chevrolet Opala. Aqui no sítio do meu avô em Jaguariúna, eu e a minha irmã, e o Opala Ultra Verde, né? Uma outra foto que apareceu aqui, né? Isso aqui é na cidade de Castilho, né? 50 quilômetros para frente de Castilho, onde meu avô tinha 1/12 de um rancho de pesca. Era um rancho de pesca cotizado. E a gente foi pescar, né? Na beira do rio Paraná. Aqui meu avô, meu pai sentado, 2 pintados, a minha irmã e eu, com um pedacinho da barriga à mostra. Vocês usam camisa crop, né? Cropped. Homens usando camisa cropped, eu já fazia isso em 1970 e pouco. Tudo bem que era involuntário. Esse carro foi vendido para um caseiro do sítio que meu pai tinha, lá perto de onde eu tenho o sítio hoje. E no lugar dele veio este Opala, uma das raras fotos dele, um Opala 76 Standard, laranja bronze, né? Esse carro foi de um primo da minha mãe que trabalhava na General Motors e acompanhou o carro inteiro na linha de montagem, né? Ficou com o carro alguns anos e no final, ele é 76, né? No final de 1979, meu pai comprou dele com 3 anos de uso. O carro era zero e ele tinha, segundo meu primo, desde a fábrica lá, acho que ele tinha pedido para alguém fazer, ele tinha as molduras do farol pintadas na cor laranja bronze, como os Commodoros da época, né? O Opala normal ele tinha prateado, né?
um alumínio opalescente aqui nas molduras do farol. A dele era laranja bronze. Era um carro muito chique, 4 marchas, bancos altos, né? Aquele banco preto do Standard de curvim. E esse carro foi roubado, não foi furtado. O cara botou o revólver na minha cabeça no ano de 1986 na Rua Américo Brasiliense. Meu pai parou para comprar um negócio, eu estava com o pé enfaixado, fiquei no carro. O cara veio e botou o revólver, mandou eu descer. Eu calmamente desci do carro e o carro nunca mais foi visto. Nessa época, né, nos anos 80, anos 90, a violência em São Paulo era muito pior do que hoje, né? Então as pessoas que reclamam muito sabem que melhorou, né? Pode reclamar à vontade e tal, mas era pior do que era hoje. A gente sabia de casos toda hora, agora a gente sabe uns casos, mas são um pouco mais espaçados, um pouco mais eventuais, né? Bom, voltando aqui, deixa eu mostrar se tem mais alguma coisa velha aqui, vai do tempo do Onça, pra gente entrar na sequência aí e não parar logo e ir até o final, né? Vocês devem ter visto um vídeo que eu fiz no canal da nossa Honda FS 125, né? E aqui é uma foto de época dela, lá no sítio, nos anos 80 ainda. E a gente tinha também essa CB 125, 1970. Ela já tinha motor de CG nacional e tal. E essa CG, ela depois ficou num lugar guardada, roubaram um monte de peças. Quando a gente foi restaurar a FS, a gente deu o que sobrou da CB 125 1970 para a pessoa lá, com parte do pagamento. Não tinha mais o que fazer, ó, vê aí. A pessoa estava acostumada a restaurar motos antigas, né? O que você puder aproveitar para salvar outras motos, beleza. Então essa daqui não mais existe. E essa aqui está restauradinha atualmente no galpão auxiliar, né? Ainda aqui, essa Veraneio 1966, né? Porque ela tem os 4 faróis ainda com a grade Chevrolet, mas não tem as aletas no capô. Que provavelmente era, acho que é do meu tio Carlos. Isso aqui é chegando em Gramado, no Rio Grande do Sul. A Veraneio 66. E aqui no fundo da casa da minha mãe, quando eu morava lá, né? Um pequeno estoque de rodas que eu tinha. 8 rodas de RT 7980 que eu tinha comprado num desmanche em Piracicaba. Aqui do lado umas rodas de Opala SS. Aqui umas rodas pretas de Opala, que eu não me lembro de onde vieram, mas talvez fosse o step da Caravan, porque a Caravan que eu vou falar na sequência, ela veio de fábrica com calotas, né? E aí quando colocaram as rodas, acho que colocaram só 4 rodas, e depois eu acabei colocando mais uma, acho que essa daqui era o step de fábrica dela. Uma calota de D100 7576, uma calota de Gran Sedan 0, uma calota de Opala 6970 0, as rodas Mangels que vieram no meu LeBaron 1981, quando eu o comprei. E aqui, para fechar a foto do Del Rey que eu demorei para achar, uma foto da minha irmã e seu Chevette, o Chevette que ela tinha antes do Corsa 95 azul Van Dyck. Esse carro minha irmã estava indo buscar uma amiga, né? Aqui no fim da rua a São Benedito, ela embicou. Quando ela foi embicar o carro para cruzar, fazer para passar num cruzamento lá, veio uma Quanto em alta velocidade e arrancou a frente do Chevette. O motor foi parar lá do outro lado, né? Então, foi realmente uma sorte a Quanto ter pego bem na frente aqui, não ter pego no meio, né? Bom, então, falamos do Del Rey, né? Eu fiquei com esse Del Rey durante 3 meses. Depois, no Natal de 88, meu avô e o meu tio me deram um Uno S 1988. 1.3 a álcool verde. Por alguma razão que eu desconheço, apesar de ter sido meu primeiro carro, eu não tenho nenhuma foto dele, né? Esse carro, ele sofreu um acidente, eu sofri um acidente com ele, o carro não sofre acidente sozinho. Eu dormi no volante em maio de 1990 e deu perda total. Foi o único acidente que eu sofri na minha vida, de lá para cá. 33 anos, graças a Deus, nunca mais nada, né? Mas a gente recebeu a indenização do seguro e aí nós conseguimos comprar
com o valor, né? Uma época que estava com ágil, tudo, a gente teve bastante dificuldade para conseguir um carro novo. A gente comprou um Uno S, né? 1990, igualzinho aquele, só que vermelho Monte Carlo. Ele era muito bonitinho na época, né? Ó, foi comprado na Fiat Portofino, em Pinheiros. E eu fiquei muito pouco tempo com esse carro. Eu fiquei com esse carro até os 8.000 quilômetros apenas. Olha que bonitinho que era meu Uno, né? 1.3. Eu já não lembro se esse já era 1.3 a gasolina, se era 1.3 a álcool igual ao outro. Não me lembro, né? E aí surgiu uma oportunidade para este que vos fala, né? Eu na época gostava muito de Opala, eu tinha um sonho de ter um Opala. E aí quando meu pai devolveu, exerceu a opção de compra do Del Rey, ele pegou uma Caravan, né? Esta Caravan aqui, uma Caravan 1987/8, né? Foi comprada em outubro de 87, um dos primeiros Opalas novos que eu vi na minha vida, né? Ela era bem completinha, mais 4 cilindros, com ar-condicionado, com tudo que tinha direito, né? 4 cilindros a álcool, mas ela veio com calotas, né? Ela veio com rodas de ferro e calotas plásticas em cima. Na primeira revisão que meu pai fez lá na Ricavel, que foi onde a empresa comprou o carro para ele, já sugeriram ele trocar e colocar as rodas ralinho, né? Que estão na foto aqui. Esse carro, a gente ficou com ele e a gente rodou muito com ele, né? Até o final de 1990. Essa história eu já contei algumas vezes no canal. Ia sair a linha 91, eu, pai espera, desde outubro, né? Pai espera, vamos pegar o Opala novo, E meu pai, nossa, eu preciso. Quando chegou dezembro, ele falou, não dá mais para esperar, se virar o ano, estão falando que vai mudar a política de carro, capaz de eu ficar sem carro. Então eu vou pegar agora mesmo. Em dezembro de 90, meu pai comprou uma Caravan 90. Quando a gente vê os números de produção da linha Opala, né, a gente vai entender por que isso aconteceu. Isso 20 anos depois, né, quase 30 anos depois, a gente descobriu efetivamente o que aconteceu. O que aconteceu foi que a GM fez só 41 unidades do Opala 1991 em dezembro de 90, foram 41 unidades. Depois deu férias coletivas em janeiro de 91, 0 unidades. Voltou em meados de fevereiro, fez sei lá quantos carros em fevereiro, pouca coisa. E a produção da linha Opala 91 começou para valer em março de 91. Por isso que meu pai não conseguia comprar um Opala 91. E aí ele teve que pegar essa Commodore 90. E essa Commodore 90 é uma das últimas. Eu não sei o número do chassi dele, eu não tenho o número de chassi dela, não tenho nada dela, nenhum documento antigo, vocês vão saber por quê já já. Mas aí foi comprada esta Commodore 90, né? Super completa, 6 cilindros a gasolina, já com o Brossol 3E, que deixa ela manca, que é uma beleza, mas fazia 10 km por litro na estrada. E ela era super completa. O que eu chamo de super completa? As duas Commodore, né? Mas ó, ela tinha REC, essa aqui não tinha REC. Ela tinha limpador traseiro, essa aqui não tinha limpador traseiro. Ela tinha o tampão atrás, que nem as diplomatas. Ela tinha o bigode na frente, tipo as diplomatas, né? Então ela era muito completa. E esse carro veio para nós, ela era bem novinha aqui, ó. Você vê que tá tudo alinhadinho e tal. Ó o bigode aqui na frente, tá vendo? Então, os últimos Commodore, a GM caprichou, botou tudo que tinha direito neles, né? E eu fazendo fotos. Aqui é o sítio que meu pai tinha, uns 4, 5 quilômetros de onde eu tenho o sítio hoje, né? E por que a gente tem tão pouca coisa dessa Caravan cinza? Porque em meados de 1991, o meu pai saiu da empresa que ele trabalhou mais de 30 anos, né? Então meu pai saiu e quando saiu ele teve que devolver a Caravan. Então a Caravan ficou lá na empresa, não tinha vencido o leasing ainda e a gente nunca mais a viu. A gente só tem a placa amarela dela, que aqui no estado de São Paulo não significa muita coisa, porque não tem o registro, não tem mais nada, né? ZH2549. Se você tem acesso a algum sistema aí que pode aparecer, puxa, quem sabe a gente não acha ela. Mas, quando chegou a Caravan cinza, o meu pai ia
ele fez a opção de compra da Azul, né? E meu pai comprou a Azul. Só que meu pai falou, ó, eu não vou ficar com a Azul, eu vou vender a Azul. E eu queria ficar com a Azul de todo jeito, né? Falei, não, eu gosto desse carro, quero ter um Opala, quero ter um Opala, quero ter um Opala. Aí o que o pequeno Badolinha fez? O pequeno Badolinha vendeu este Uno com 8 mil quilômetros do ano, né? O Uno era 90, comprado... O carro tinha 6 meses de uso, tinha 6, 7 meses de uso, tinha 8 mil quilômetros. Eu vendi esse carro zero, bonitinho, vermelhinho, dei o dinheiro para o meu pai e fiquei com uma Caravan já com 3 anos e meio e 120 mil quilômetros rodados, né? Eu fiz um bom negócio ou não? Meus amigos na época queriam me matar, falaram, pô, esse Uno seu era só por as rodinhas do 1.6R, não sei o que, tal, carro bacana, vai com essa Caravan de velha, né? Me tacaram pedra, e os valores eram mais ou menos, acho que a Caravan ainda valia um pouquinho mais, mas ela era uma Caravan meio surrada, ela não era uma Caravan muito zerada, não, porque a gente era o carro da empresa, a gente usava, né? Mas aí ela foi oficialmente o meu primeiro Opala. Em março de 1991, isso foi no comecinho de 90, no finalzinho de 90, foi quando ele fez a opção de compra da outra. Março, abril, começaram a vir um dia, abril de 91, eu estava querendo ver os carros da linha nova do Opala, que não aparecia, de março ou abril de 91. Eu peguei o carro, fui até a Pompeia Veículos, né? Já contei essa história algumas vezes aqui. E quando eu vejo lá na vitrine, né? Eu vejo um Opala absolutamente pitoresco, diferente, 0 km, né? Este Opala amarelo, né? Eu falei, nossa, mas um Opala amarelo, né? E ele era bonito, né? Novinho e tal. Aí eu falei, mas é 90 ainda, né? Nossa, mas que coisa, né? Aí eu parei lá e falei assim, não, esses aí foram os carros que vieram pra gente e tal. E, nossa, dá pra fazer um baita de um preço, né? E esse baita de um preço era quase o que daria para vender a Caravan azul. Aí eu falei assim, caramba, né? Eu queria ter um Opala, não uma Caravan, a chance de ter um Opala. Tudo bem, uma configuração meio exótica, mas eu gosto de coisas diferentes, né? De qualquer forma, esse carro tem 120 mil quilômetros, e esse aqui é zero e tem 1 ano de garantia. Ah, vamos comprar, né? Aí a gente colocou a Caravan azul para vender, né? Naquela época lá eu tinha colocado as lanternas fumê, tinha feito aquele emblema 2500S, que na época dessas fotos aqui ainda não tinha, né? Tinha colocado pneu perfil 65 na frente, então era um 9570 atrás, né? E um 9565 na frente, para ficar com a frentinha mais caidinha. Tava um pitelzinho a minha Caravan, né? Mas aí um amigo do meu pai quis comprar, né? Um amigo do meu pai quis comprar, a gente vendeu e com o dinheiro, talvez colocou mais alguma coisinha, mas pouca coisa mesmo, a gente comprou esse Opala amarelo, que vocês conhecem bem a história, tem vídeo no canal, né? Que ficou comigo até o final de 95, e aí em 2016 a gente reencontrou ele, compramos ele de volta e tal. Isso aí tudo vocês já viram. Ó, mais graça aqui, ó. Fumaça, risco de pneu no chão, eu dando borrachada com o RT79 azul. Ó, esse é o DG 1979, a placa amarela dele era UD4453. Olha como a placa amarela apodreceu desse carro, né? E aí às vezes eu vejo, né, o pessoal falando, Badola, você tem que dar borrachão com seus carros, tem que fazer burnout. Cara, eu já fiz tudo isso, cara, há muito tempo atrás, ó. Vocês ainda estavam balançando com o teu pai lá e eu já estava fazendo tudo isso. Então já fiz o que eu tinha que fazer. E aqui estão as provas aí de algumas das arruaças aí, né? Bom, paramos no Opala amarelo, né? O Opala amarelo... Olha uma multa aqui, ó. Multa do Dojão, ó. MH 0320, Lebaron, código 0171, marrom, passageiro. A multa era bonita. Auto de infração no trânsito, né? No trânsito. Está colado aqui.
Rodovia dos Bandeirantes, excesso de velocidade, deixa pra lá. Deixa pra lá, porque o excesso é um pouco excessivo. Que mais? Bom, voltamos aqui para o dia que a GM falou que o Ômega GLS também ia ter motor 4.1 opcionalmente, né? Então fui lá, sei lá onde, numa das concessionárias, e comecei a pagar um consórcio Chevrolet, consórcio nacional Chevrolet, do Ômega GLS 2.2. Isso em 94, no começo de 94, antes de sair já, quando estava saindo a linha PowerTech, né? Eu paguei acho que 12 parcelas do consórcio, né? E aí fui sorteado, né? Eu ia lá na Avenida Indianópolis, lá no finalzinho, lá quase no São Judas, lá do lado direito, tinha um predinho de tijolinhos, que era a sede do Banco GM, Consórcio Nacional Chevrolet. Eu ia acompanhar, tinha as reuniões do grupo para acompanhar o sorteio, né? E aí eu fui sorteado, né? E aí tava com uma carta de crédito de 34 mil cruzeiros. Com essa carta de crédito na mão, eu comecei a ver opções, né? E aí, eu já contei essa história também. Algumas vezes eu fui numa loja aqui na Avenida Vereador José Diniz, uma loja nessa época tinha loja de importação independente de carros importados para tudo quanto é lado, né? Tudo que você imaginava tinha para vender nessas lojas. E tinha lá um Dodge Neon Sport Coupé verde, com interior bege, 0 km. Falei, nossa, mas é minha chance de ter um Dodge 0 km, né? E eu fui umas 2 ou 3 vezes nessa loja. E o que me fundiu a cabeça, ele era lindo, né? Capozinho musculoso, aquele spoiler traseiro que parece uma prancha de surf de anão. Ele é muito legal, né? Mas 2 coisas me fundiram a cabeça, uma um pouco e outra muito, né? A que fundiu um pouco a cabeça é que o vidro era manual. Eu falei, nossa, em pleno 1995 eu vou ficar levantando o vidro na manivelinha, né? Mas tudo bem. O que me pegou mesmo foi o câmbio automático de apenas 3 velocidades. Falei, puxa, mas se até Dodginho Polara, 1978 já tinha câmbio automático de 4 velocidades. Agora em 1995 eu vou andar num carro com câmbio de 3 marchas, né? E aí eu desanimei. Depois lá na San Angelo, que foi onde eu acabei comprando a minha Pontiac aqui, Transan, alguns anos depois, tinha uma Dodge Ram, né? Aquela Dodge Ram segunda geração, uma Dodge Ram branca, V6 manual, 0 km, né? Também na faixa de 34. O Neon era 34 mil reais, a Dodge Ram também era 34, 35 mil reais. E era uma Standard, né? Uma Standard branca, V6, né? Não era V8, era V6, só que era câmbio manual. Eu falei, opa, carro legal, né? 2 coisas me pegaram. Uma coisa, ela não tinha protetor de caçamba e ela já tinha um baita de um risco na lata que estava começando a oxidar. Ela 0, 100 milhas no odômetro. E aí o cara, para deixar ela um pouquinho mais sexy, né, tirou as rodas estampadas em ferro com aquelas calotinhas central de plástico e botou um jogo de rodas Mangels cromadas, né? Eu falei, você tem as rodas originais ainda? Não, eram umas rodas de ferro feia, a gente deixou para lá, né? E aí eu desisti da Dodge Ram também. Falei, não, vai ser o Ômega mesmo. Mas todo lugar que eu ia, o Ômega GLS 4.1 já era muito caro, já era na faixa de 40 mil, né? E eu tava em dúvida entre o azul Cezanne, o vermelho Goya, o azul Kandinsky, que é aquele beterraba, berinjela, sei lá o que, uma berinjela mais para berinjela do que o beterraba, um azul meio roxo, né? A berinjela que não amadureceu ainda. E eu ia nas concessionárias e eu tinha 34, era 40, não tinha 6 para voltar, 6 era muito e tudo era muito difícil, era 40.500, né? E aí a gente tinha a tão famosa Bolsa de Automóveis. O que era a Bolsa de Automóveis? As concessionárias, né? Para não perder as suas respectivas concessões, elas tinham que cumprir metas. Uma concessionária GM, para pegar 10 Corsa, tinha que pegar um Ômega, um Vectra também, né? E algumas concessionárias, principalmente de interior, elas não conseguiam, né? Nem sempre conseguiam cumprir a meta, né? E aí elas tinham que colocar na Bolsa de Automóveis esses carros, mais caros principalmente, a preço de custo, ou mesmo até abaixo de custo, né? Para não perder a concessão. E aí
Eu fui num desses escritórios que tinha bolsa de automóveis, que era simplesmente um PC XT com acesso a um banco de dados, né? Naqueles monitores monocromáticos verdes lá. E a gente via os carros de todos os lugares. Aí eu fui numa, nem lembro direito onde era, acho que perto da aclimação. E o cara começou a folhear, né? Eu falei, ó, quero GLS 4.1, né? Pode ser Goya, pode ser Cezanne, Kandinsky um pouco melhor, né? E ele passando, me lembro como se fosse hoje. Eu sentado do lado de cada mesa, ele do lado de cá, o computador aqui, e eu fuçando, né? Faz de conta que isso aqui é a tela do computador. Eu fuçando. E daqui a pouco eu vejo lá, né? GLS 4.1 já, Cezanne, Goya, Kandinsky, opa, Cezanne, Goya, Memphis, Liszt, as cores que tinham lá. Como é que era o preto? Preto Liszt, né? Era o liso e o metálico era Memphis, acho, sei lá. Aí tinha as cores lá, de repente eu vejo Mahler. Eu falei, opa, como é que é? Volta. É um branco Mahler GLS 4.1? Aí o cara falou, é isso aí. Eu falei, não, liga pra concessionária porque eu nunca vi esse carro, né? Branco aqui é só pra táxi, é carro básico, né? E ele ligou lá pra Chevrolet Araranguaense, né? Na cidade de Araranguá, que hoje é a atual Chevrolet Colina com K, e confirmou que sim, era um GLS 4.1 com teto, né? Aí eu falei, caramba, GLS 4.1 com teto, né? Puta, branco, nossa, eu nem imaginava que podia ter branco, porque eu sempre gostei de carro branco, né? Falei, caramba, nem imaginei que eu pudesse querer isso, né? Melhor do que eu achei que eu podia querer. E o melhor ainda, o preço, R$36 mil, né? Eu só tinha que pôr mais 2 em cima da minha carta de crédito, né? Bom, o que eu fiz? Fechei negócio, né? Assinei os negócios lá para o Banco GM, lá para o consórcio pagar a concessionária, né? E aí começaram os problemas. Tivemos problemas, nem tudo foi fácil e tal. O cara chegou para mim e falou, olha, quem vai vir trazer o seu carro é um policial, não era que nem hoje, né, que tinha esse monte de transportadora para tudo quanto é lado, a gente leva carro para cima e para baixo e tal. É um policial rodoviário que faz uns bicos, né, e ele vem com o carro sem placa. Quando chegar aqui, a gente emplaca o carro, porque senão vai demorar muito, vai ter que emplacar o carro lá, não sei o que, tal. Eu não gostei muito da história, mas era a única opção que eles me deram. Se não, tinha que fazer não sei o que, emplacar o carro lá. Botaram uma burocracia gigante, né? E aí, num determinado dia, acho que no dia seguinte, o cara já pegaria no mesmo dia, o cara rodaria a madrugada inteira, né? E chegaria com o carro no outro dia. Eu fui na casa dele, lá em Interlagos, né? Perto da Avenida Atlântica, uma travessa da Avenida Atlântica, para buscar o carro, né? Peguei um táxi, fui até lá. Cheguei lá, eu estava muito feliz, né? Muito feliz, comprar um Ômega Zero, tinha 25 anos, né? A empresa estava indo bem com o meu dinheiro, não sei o que, tal. Uma super realização. Quando eu cheguei lá, foi um anticlímax, né? O carro estava totalmente sujo, porque o cara tinha vindo a madrugada toda rodando, não tinha dado tempo ainda dele lavar, o ansioso aqui, não, já vou buscar. Ele tinha pego uma pedrinha no caminho que tinha caído bem em cima do emblema Chevrolet do capô, e aquele plástico do emblema já estava todo rachado, né? Beleza, peguei o carro sujo, né? Puta, você compra um carro, sonho, não sei o que, chega, tá tudo sujo, né? Aí peguei o carro, levei para casa, levei no posto, tal, fui na Duarte Chaves, pedi para trocar o emblema, né? Aí a hora que eu reparei, ele tava com o espelho interno, o retrovisor de Corsa, não tava com aquele polifotocromático, sei lá o que, não sei o que escurece, que não sei o que. Aí reclamei de uma dor de cabeça, não, mas por que você que trocou? Não troquei, recebi assim, mas cadê a assinatura do não sei o que lá, da coisa, mas como que você comprou o carro lá? Aquelas loucuras. Depois não tinha, né, pronta entrega, aí colocaram um de ômega Peba lá, de ômega mais simples, depois de muito tempo chegou o tal do espelho, né? Mas foi um carro muito legal, um carro que eu fiquei muito contente. Mas, né, o que aconteceu? A minha empresa que estava indo tão bem, eu tinha aberto uma outra empresa e essa outra empresa não estava indo tão bem
e estava comendo os resultados da primeira, né? E aí começou a faltar l'argent, começou a faltar cascaio. E eu pagando, né, ainda as parcelas do consórcio nacional Chevrolet. E um dia chegou um cliente lá, tinha ido buscar algumas coisas, viu o carro, o cara de Santa Catarina, adorou o carro. Não, mas eu te compro, eu quero, eu pago, eu faço, não sei o que lá. Eu falei, eu quero tanto, né? E aí depois te passa o consórcio, você continua pagando. Na verdade, eu acho que eu não fui sorteado, eu acho que eu dei um lance. Acho que eu dei um lance mais ou menos, então já tinha pago bastante parcelas, tal, tinha adiantado, né? Então o carro já estava, sei lá, 60% quitado, alguma coisa assim. E aí ele botou 20 mil reais na minha conta, né? Ele botou 20 mil reais na minha conta. Eu tinha usado o carro de junho, julho de 95 até dezembro de 96. Eu usei esse carro 1 ano e meio, 30 mil quilômetros. Adorava andar com ele, andava pra cima e pra baixo. E aí eu vendi esse carro, né? Eu vendi esse carro. E foi embora, o dinheiro entrou, não resolveu nada dos problemas. As empresas estavam com um problema pior, foram piorando, até que depois eu tive que fechar, mas aí é uma outra história. E eu sei que alguns anos depois, né, eu estava com o meu amigo José Lucas e ele tinha um Corsa berinjela, aquele Corsa sedã, uma cor meio de berinjela, não é o azul Tiziano, não é o azul Kandinsky, era um berinjela mesmo, assim. E o José Lucas tinha acabado de tirar a carta, ele não era muito bom de volante na época. E ele morava perto da Brigadeiro, lá em cima, quase na Paulista, né? A gente saiu da casa dele, ele foi dirigindo, né? E ele foi dirigindo e aí a gente parou num farol. Quando saiu o farol, aquela subida super íngreme, né? Ele se atrapalhou um pouco, o carro deu uma escorregada e bateu no carro de trás. Isso já tinha passado uns 3, 4 anos. Quando a gente desceu para ver se tinha estragado, não tinha estragado nada. Mas em quem ele tinha batido? CBE 9080. A minha mente bugou, né? Eu não entendi nada do que tinha acontecido. Aí o que já tinha acontecido com o carro? O carro já estava com os para-choques todos pintados de branco, já tinham dado uma meio cedezada nele, né? Os para-choques pintados de branco, os espelhos pintados de branco, né? Então estava meio desconfigurado, mas naquela época eu não podia nem pensar em comprar o carro de volta, tal, e acabou ficando por isso mesmo. O que aconteceu depois disso, né? Depois disso, putz, fui fazer um monte de outras coisas na vida, tal, e arrumei fui trabalhar em empresa, arrumei minha vida profissional, retomei a minha coleção, né? E em algum determinado momento eu comecei a procurar os meus antigos carros, né? E os meus antigos carros, um dos que eu fui procurar era o Ômega, porque é um carro que tinha lembranças muito legais, né? Não necessariamente as melhores lembranças em tudo, porque foi um carro que eu precisei vender meio cedo e tal, mas tinha sido uma baita de uma conquista à época ter comprado este carro, né? Comecei as procuras e aí eu fiz o que alguns de vocês fizeram, isso eu já estou falando há uns 5, 6 anos atrás, né? Eu consegui o endereço que consta hoje. Muita gente colocou, o carro ainda está em São Paulo. Cara, se aparece ok no Cinesp, só diz que ele não foi roubado, né? Não significa nada, se ele já foi cortado, se não foi cortado, só significa que ele não foi roubado, né? E aí aparece o nome, não vou expor a pessoa, mas o nome é um nome comum, nome acho que mais comum de mulher no Brasil, então não estou falando o nome de ninguém. Aparece o nome lá de Maria, alguma coisa, né? No endereço numa rua em São Paulo, Paraná. Bom, vou atrás, ela já não morava nessa rua há muito tempo, depois descobri que ela morava em Campinas, consegui o endereço dela, fui na casa dela lá em Campinas, bati na porta, não mora mais aqui, na hora que eu já estou indo embora, mas ela mora na mesma rua, um pouco mais para frente, fui lá e consegui falar com a Dona Maria. E a Dona Maria foi super simpática, super bacana, sabe, uma pessoa legal. E ela falou, o carro era do meu filho, na verdade, tal, tava no meu nome, mas era do meu filho, veio o filho da Dona Maria, conversei com eles, batemos um papo e tal. Aí eles falaram assim, olha, a gente tem um problema com esse carro deu muita dor de cabeça pra gente, porque a gente vendeu pro senhor X, né,
e o senhor X nunca transferiu o carro e continuou vindo coisa aqui, acho que tinha um financiamento do Itaú, eu já não lembro de detalhes mais, né? Eu sei que ele não tinha transferido o carro e isso tinha virado um problema para eles, né? Bom, me deram o telefone da advogada delas, virou uma questão que elas tiveram que colocar um advogado. Me passou o telefone da advogada dela, eu conversei com a advogada dela, expliquei, olha, até explicar, né, eu sou o primeiro dono do carro, tá, mas você tá cobrando, não, até explicar que eu só queria comprar o carro de novo, né, as pessoas normais não estão muito acostumadas com isso, né, aí a advogada entendeu, tá, você quer falar com o senhor X, né, eu falei, eu quero falar, ela me passou o telefone do senhor X, aí eu liguei pro senhor X, o senhor X ouviu toda a minha história, tal, falou, olha, eu queria muito te vender o carro, mas eu não vou poder vender o carro. Falei, por quê? Ah, porque eu tinha feito uma reforma no carro. Quando foi uma reforma, eu já vi aquele frio na barriga, né? Eu emprestei o carro para o meu filho foi para o litoral, e ele foi parado numa blitz, né? E o carro ficou preso, e a gente nunca mais foi buscar o carro. Achei estranho, falei, mas como parado por uma blitz, né? E não foi buscar, mas em que posto foi? Ah, não sei. Ah, mas você não tem um auto de apreensão? Não tem auto de apreensão, não sei o que, tal. Mas eu vou tentar falar com ele, mas ele não tá mais morando aqui, eu demoro um pouco. Eu fui conversando com o Sr. X bastante tempo, né? Ele sempre me atendeu super bem e tal, mas sempre essa história de que o carro tinha sido apreendido, não sei o que, papá, e não consegui evoluir muito daí, né? Depois, um casal que segue aqui o canal, eles resolveram comprar essa briga, né? Casal super querido e tal. Eu vou chamar esse casal, não perguntei para eles se eu podia contar a história deles, então vou chamar o casal de AX, né? O casal AX pegou isso para eles para resolver, né? E aí foi pessoalmente na casa do Sr. X, escutou a história e viu e pegou o telefone do Sr. X e foi falar com o filho do Sr. X, foi falar com o filho do Sr. X, falou com isso, falou com aquilo. Fizeram o caminho todo até o litoral, pararam em todos os postos da polícia, não tinha apreensão em lugar nenhum, mas se tivesse apreensão aqui, se tivesse apreensão lá, não sei o que, tal. E aí, conseguiram a informação de que o carro ainda rodava até alguns anos atrás. E com o ex-proprietário dele, conseguiu estas fotos aqui. Então, se ele já estava girando CD naquela época que o Zé Lucas, ó, fiz até uma figurinha dele sem querer, naquela época que o Zé Lucas deu uma batidinha nele, agora até com roda BBS do CD ele estava, né? Então essas são as fotos mais recentes do CBE 9080, né? Na mão de um ex-proprietário. Olha o teto dele aqui. Então essas fotos, o carro rodou até alguns anos atrás. E depois a gente não tem mais notícias dele. O que aconteceu com esse carro? Ou ele foi cortado, né? Começou muito zoom em cima do carro, não sei o quê, porque o carro estava no nome de um, no nome de outro, não sei o quê. Alguém pegou e cortou, né? Essas mecânicas 4.1 de ômega são procuradas, né? Quando a gente foi vender o Tubarão Branco, antes dele virar o Tubarão Branco, a gente fazer o projeto lá com o carro com tudo, com o Ney da NASCAR e tal, antes do Fogaça pegar ele para fazer o trabalho que foi feito nele, né? Eu cheguei a anunciar o carro, a pessoa ia vir, não, mas eu quero motor e câmbio, o resto eu vou jogar fora, né? Então pode ser que esse carro o CBE tenha morrido por conta disso. Pode ser que ele ainda esteja rodando em algum lugar meio afastado, só daqui para lá, de lá para cá. Por quê? Porque ele virou o carro, no Brasil se criou uma categoria nova, né? Que é o carro SPR, o carro só para rodar. Esse carro só para rodar é uma jabuticaba brasileira aí, uma excrescência do sistema. Óbvio, não é uma coisa oficial, mas que se cria tantas dificuldades, né, para resolver um problema de documentação para o carro, que você acaba criando um mercado paralelo que é o carro só para rodar. O carro só para rodar, o cara compra, não tem direito a transferir documento, e o dia que a polícia parar, perdeu o carro e acabou. Isso é terrível, né? Por quê? Porque a pessoa que tem um carro só para rodar não faz manutenção, anda com o carro do pior jeito que tiver, porque vai perder o carro a qualquer momento. E o que o sistema teria que entender é que carro não comete infrações de trânsito. Carro não fica devendo. Carro não faz nada sozinho. Quem faz é o
dono do carro. Então as multas, as dívidas de PVA, os bloqueios de bens, essas coisas tinham que ser tudo ligadas ao CPF e não ao carro. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uns carros que são carros em bom estado e que são tão difíceis de regularizar, você cria essa bizarrice que é o carro só para rodar. Então pode ser que ele esteja rodando um pouquinho no lugar menos central, pode ser que ele já tenha virado prego, pode ser que ele esteja rodando só um pouquinho, ou pode ser que ele esteja enfiado numa garagem, né? Quando eu postei essas fotos no Instagram, apareceram... Ó, você gosta de ômega, fica até o fim que eu vou mostrar um negócio muito legal que não tem a ver com essa história aqui no final do vídeo, tá? Quando apareceram essas fotos, quando eu postei essas fotos, teve uma pessoa que falou assim, olha, esse carro tá com o meu vizinho em tal lugar, não sei o que, tal. E eu pedi para ele tirar uma foto, mas ele ainda não me mandou, né? Às vezes as pessoas se confundem. Esses carros na época, todos tinham placas. Se fosse um outro ômega GLS 4.1 tirado em São Paulo, certamente iria placa CB ou CBF, né? Eu me lembro que quando eu fui emplacar ele, o despachante chegou, ó, tem umas 20 placas para você escolher aqui, né? Você não podia escolher a placa, mas podia escolher a partir de uma relação de placas que ele já tinha atribuídas aí para poder escolher. E todas elas eram CBF e uma só era CBE. Aí eu falei, nossa, CBF parece coisa do Zagallo, não quero, jogador de futebol tal, quero CBE. Então peguei só uma CBE, o resto era tudo CBF. Mas se fosse alguns meses antes, seria tudo CBE. Então pode ser que seja uma placa parecida, pode ser um carro parecido, uma placa parecida, ou pode ser que apareça efetivamente o carro. Então ou ele morreu, né? Ou ele foi sucateado, já virou prego, ou ele está rodando só para rodar em algum lugar mais afastado, ou ele está enfiado em algum lugar, não tem uma quarta opção, né? E aí eu estou fazendo isso por quê? Porque não adianta procurar o nome da Dona Maria, nem ligar para ela, nem encher a paciência dela, porque o carro já não é dela, ó, há mais de 10 anos, há 12 anos pelo menos, né? Acho que o último licenciamento do carro é 2011, né? Então o carro já não é dela há mais de uma década, tá? Então eu estou fazendo isso para contar essa história, para colocar tudo que eu sei aqui, até para direcionar os esforços e para que as pessoas não percam tempo. Não percam tempo de ir atrás do nome que está registrado, porque não tem absolutamente mais nada a ver com isso, tá? Deixa eu mostrar mais uma foto que apareceu aqui, quando eu tava... aqui, olha, aqui tem as fotos do Opel, né, que eu também não tinha, eu postei lá no Instagram também, do Opel Record e tal. E aqui, quando eu fui para a Alemanha a primeira vez, ainda nos anos 90, eu peguei o trem para Rüsselsheim, né? Aqui é a estação de Rüsselsheim, que é onde tem a fábrica da Opel, né? E você entra, a estação do trem tem uma estação dela que fica praticamente dentro da fábrica, né? Então só os operários descem lá e já está praticamente dentro da fábrica da Opel, né? Eu falei que a minha mãe tinha a casa na praia e que carros nos anos 90 tinha tudo quanto é coisa, aparecia de tudo, né? E aqui tem umas fotos que eu fiz lá de um carro que eu era apaixonado. Quando apareceu, eu não entendi nada, até porque não tinha internet para procurar, né? E bugou a minha mente até eu descobrir o que efetivamente se tratava, né? Então acho que é o ômega mais legal, o ômega mais exclusivo, o ômega mais top, e que eu via praticamente todo final de semana, porque a pessoa ia muito lá para essa casa que ele tinha no mesmo condomínio. Às vezes ele alternava, às vezes ele ia com este carro, né, que eu vou mostrar já, e às vezes ele ia com uma BMW M5 preta que ele tinha. Então às vezes ele ia com a M5, às vezes ele ia com este automóvel de garbo e elegância, que eu já passei a foto dele umas 3 vezes aqui, não queria mostrar para vocês. Deve estar aqui nesse albinho dos Opel aqui, aguenta aí. Espero que vale a pena. Não saia daí. Ah, esse aqui é um Opala 76, bege Copacabana, 4 portas, automático. Esse carro existe ainda. Esse carro foi tirado zero por um tio meu, né? Ele é standard automático 4 cilindros, sedã. E depois meu pai comprou, ficou muito tempo com meu pai, meu irmão usou. Depois a gente vendeu, ele apareceu um tempo depois na jardineira, à venda com vinil marrom. Colocaram vinil nele, mas não tinha vinil, tá?
Então foi um carro que ficou bastante tempo, achei. Então eu ia lá para casa na praia, e a nossa casa é mais afastada, mais perto da rodovia, mas na Avenida do Mar, um belo dia andando, eu me deparo com isto daqui, ó. O Ômega Lotus, então de ser o único que veio. E eu descobri recentemente, né, nas conversas que a gente teve aqui nos nossos podcasts, que essa casa aqui era do dono da No Risk, que era importador BMW. Por isso que ele vinha, às vezes, com o Ômega e às vezes com uma M5 preta. E eu ia lá, ó, eu tô aqui dentro do carro, passando na porta para ver, quando eu tirei a foto, essas fotos fui eu que tirei na época. E quando tava a M5 preta, nossa, eu ficava muito frustrado, porque eu queria ver o Ômega Lotus, né? Então tá aqui, ó. Eu demorei para entender que esse carro era verde, eu achava que ele era preto, né? Esse carro é verde só quando o sol bate nele, porque ele é preto praticamente, um verde muito escuro, né? FGI 4444. Outro carro com uma história um pouco nebulosa aí. Apareceram fotos dele numa oficina aqui em São Paulo, tal, que tinha problema na parte elétrica, depois falaram que era problema de arrefecimento. Eu consultei um tempo atrás, estava super enrolado de documento, depois me falaram que regularizaram todo o documento dele. Então é bem provável que esse carro apareça em breve. Beleza? Bom, 1 hora mostrando foto, 1 hora conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Contei quase tudo aqui da minha vida automotiva, ilustrado por fotografias. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu.